Boa noite, pessoal. Todo mundo bem aí? Vai ficar. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui e a presença do pessoal que vai nos acompanhar ali também pelo Zoom, né, ou que vai nos assistir pelo YouTube posteriormente. E dizer que a gente está muito feliz de retomar os trabalhos do Grupo Sim e ver o pessoal voltando devagarinho, né? Vamos voltar a encher essa sala como a gente fazia. E, se Deus quiser, a gente vai voltar com todas as atividades, incluindo a evangelização, incluindo o trabalho mediúnico com vários médiuns, e assim a gente vai retomando a nossa vida aos poucos, né? Bom, antes da gente dar início, gostaria de sugerir que a gente fizesse uma oração em agradecimento ao nosso Pai Maior por toda essa oportunidade de estarmos aqui presentes, encarnados aqui nesse planeta, com o objetivo de aprendermos, com o objetivo de desenvolvermos o nosso espírito, né, a nossa evolução. E dessa forma, é lógico que isso representa grandes desafios, porque nós ainda estamos num estágio evolutivo onde as lições elas vêm muitas vezes através da dor, né? E isso não é uma punição, e sim uma lição que a gente precisa para aprender alguma coisa muito importante que vai ser muito útil, né, para o nosso futuro. Então, com essa visão otimista e grata, né, dessa oportunidade, vamos agradecer também ao nosso Mestre Jesus, que veio dar aí ensinamentos importantes para nós ao longo da sua jornada aqui no plano físico. E toda a espiritualidade que acompanha nosso trabalho, que acompanha a nossa vida, desde que nós nascemos nesse plano, e que aos poucos vai nos ajudando através de intuições, através de mensagens que muitas vezes nós não conseguimos identificar a fonte, mas são esses espíritos de luz que nos acompanham e nos ajudam aí a progredir. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje, como a gente tinha proposto a reunião passada, né, e nós temos aí novos integrantes ilustres aí que estão participando com a gente se propôs a falar um pouco sobre a origem do espiritismo, né? Porque é claro que cada um tem, né, a partir das suas pesquisas aí, acabou recebendo essas informações, mas só para a gente nivelar e colocar todo mundo na mesma página, como se fala aqui, a gente falar um pouquinho da origem do espiritismo, mas além disso, falarmos o porquê, né, que nós escolhemos o espiritismo como sendo uma fonte de busca de autoconhecimento, porque existem diversos caminhos para o autoconhecimento, né? Você pode buscar o autoconhecimento através da religião, através de terapias, através de meditação, através de uma série de canais, né? E o espiritismo é uma das formas que os espíritas escolheram para isso, porque ele tocou o coração através da lógica e através da intuição. Então, vamos entender um pouquinho mais de onde veio, né, esse espiritismo. Então, o objetivo de hoje é trazer um pouquinho do contexto histórico, do motivo e o modo como surgiu o espiritismo aqui no planeta Terra, para que a gente possa entender o porquê que nós acreditamos, né, o porquê que nós buscamos essa fonte essa filosofia, né, para o nosso progresso. E a gente não poderia começar sem ir lá no início de tudo, né? Desde do início, onde a raça humana começou a se conhecer como indivíduo, né? E se agrupar em tribos, né? Nós já temos indícios de que o ser humano, por intuição, ele buscou, através do místico, através, né, do que vai além do que se pode tocar e se pode ver,
algumas explicações, né? Então, as tribos de seres humanos, eles sempre tiveram crenças, né, em deuses, o Deus Sol, o Deus da natureza, o Deus dos animais, né, que onde eles viviam, ou seja, ele sempre buscou nesse misticismo tentar explicar o porquê que o mundo existe e qual que é a finalidade de nós estarmos aqui. Então, desde desse início, né, foram surgindo ao longo da história uma série de figuras, né, que demonstram a busca do sobrenatural e do lado espiritual. Então, nós temos, por exemplo, no xamanismo, aquelas tribos que tinham os xamãs, ou também conhecidos como pajé, né, algumas tribos indígenas chamavam de pajé, ou magos, né? Algumas religiões nórdicas, algumas tribos nórdicas tinham lá os magos, os feiticeiros, né? Merlin, tinha uma série de figuras que representavam o elo entre o físico e o sobrenatural. Então o espiritismo não é algo novo, né? Ele não é algo que foi inventado, que veio do nada, né? O espiritismo é simplesmente uma nova roupagem, uma nova interpretação desse contato com o sobrenatural, né? Na própria Bíblia, se a gente buscar na Bíblia, a gente vai ver que Abraão recebe um comunicado, né, divino, né, sobre o Deus único, né, de pegar as tribos dele e formar uma religião monoteísta, né? Noé recebe também um chamado para salvar, né, os animais ali, por causa que ia haver um dilúvio. Esse dilúvio ele é comprovado historicamente naquela região do Oriente Médio, houve realmente uma inundação muito grande, né? Apesar de algumas pessoas serem um pouco céticas a respeito se houve uma arca realmente, mas houve realmente uma inundação que alagou uma área muito grande ali no Oriente Médio, né? E como a gente pode até lembrar da Bíblia, né? Quando Noé desembarcou da arca e ele tinha lá os seus filhos, né? Um dos filhos dele se casou, né? Depois, né, tinha lá o Sete, né? Depois tinha Caim e Abel, e até o Caim lá que matou Abel, né? Um dos filhos ou da geração de Noé encontrou uma outra civilização. E aí, então, na verdade, Noé não era o único sobrevivente, né? Talvez naquela região lá ele tivesse sobrevivido, mas a própria Bíblia explica que os descendentes de Noé encontraram uma outra civilização, aí casaram, tiveram filhos e aí deram origem a outras famílias. E também Moisés, né, que ao longo da sua peregrinação pelo deserto, ele juntou lá um povo, né, os hebreus, né? Ele juntou os hebreus que estavam no Egito e levou para a Terra Prometida. E nesse caminho ele teve que criar algumas regras de conduta, porque era um povo muito selvagem, né? E uma das práticas que era muito comum naquele povo lá era a prática de comunicar com os espíritos. Mas quando a gente fala comunicar com os espíritos, nós não estamos falando comunicar com espíritos de luz. Nós estamos falando que o povo usava de todo tipo de seita, de prática, de comunicação com os espíritos para diversas coisas. Isso dava muito problema. Então Moisés ele proíbe, né, como uma das leis de Moisés, proíbe a prática da comunicação com os espíritos, para que todos focassem na comunicação com Deus, né? Até que ele trouxe lá a tábua dos 10 mandamentos e tal, que seria a mensagem de Deus. Todo o resto era proibido. E também Jesus, né, que ao longo da sua jornada aqui no planeta, ele cura diversos doentes que eram ditos possuídos, né? Pessoas que estavam sob influência de algum espírito e isso estava causando algum mal para essa pessoa. Então Jesus ele curou diversos desses doentes possuídos. Então a gente vê que já existia ao longo da história uma série de fatos, etc. Dá para procurar e a gente vai achar em todo lugar fatos de comunicação ou interação do mundo espiritual com os seres humanos, né, os encarnados. Até que, em 1847, vou contar um pouco de historinha agora, né? 1847, tinha uma família que tinha o sobrenome de Fox, né? E essa família tinha 3 filhas.
E essas meninas estavam um dia numa casa que eles tinham acabado de se mudar, né, na cidade de Hydesville, e perto de Nova York. E essas meninas começaram a ouvir barulhos nas paredes, batidas. E elas começaram a brincar com aquilo, né, falando, achando que era uma brincadeira, alguma coisa assim. E elas, ao longo da brincadeira, elas foram percebendo que aquelas batidas, elas respondiam o que as meninas perguntavam. Então, elas falavam, então bate 5 vezes. Batia 5 batidas. Agora bate 8 vezes, tinha 8 batidas. E aquilo se tornou uma brincadeira para elas. Até que elas viram naquilo um potencial para se comunicar com aquelas batidas, né? Então, elas começaram, então, vamos escrever uma frase. Se for A, você bate uma vez. Se for B, bate 2. E aí, as batidas começaram a descrever o que aquelas batidas eram. E no final, elas chegaram à mensagem de que aquelas batidas, elas vinham de uma pessoa que muitos anos atrás havia passado por ali como um vendedor, e a família que morava na casa acolheu. Era muito comum naquela época os vendedores ambulantes, né? E eles dormiam, pernoitavam ao longo da rota que eles faziam para vender as coisas, né? Não tinha Amazon naquela época. Então, os vendedores precisavam pegar as malas, até chamavam de caixeiros viajantes no Brasil, porque eles iam com as caixas de mercadoria e iam vendendo. E uma família abrigou esse vendedor na casa. Só que aquela família, eles não eram muito ajustados e eles acabaram matando o vendedor, talvez para roubar a mercadoria dele, alguma coisa assim. E eles enterraram o corpo do vendedor debaixo da casa. E aquelas mensagens vinham desse vendedor que estava tentando se comunicar com as irmãs Fox. Essas irmãs Fox ficaram muito famosas nos Estados Unidos, porque elas tinham essa sensibilidade, né, que hoje nós conhecemos como mediunidade de efeito físico, que é permitir com que os espíritos consigam, usando da energia desses médiuns de efeito físico, provocar um efeito físico. Então, uma batida, um apagar de luz, alguma coisa assim. Sem a presença das médiuns, não era possível o espírito se comunicar, porque ele precisava de um elemento do mundo físico para se comunicar. E essas irmãs tinham essa habilidade, né? Essa mediunidade de efeito físico. Então, elas ficaram muito famosas e elas começaram a dar apresentações pelos Estados Unidos, né? E essas apresentações eram apresentações geralmente para entretenimento, que as pessoas queriam ver os fenômenos. Não tinha nenhum conteúdo moral, era meramente entretenimento. E essas irmãs, então, viajaram para vários lugares dos Estados Unidos, se apresentando com as batidas, com os movimentos das coisas, etc. E elas acabaram indo para a Inglaterra, se apresentar na Inglaterra. E lá na Inglaterra, ela encontrou um solo muito fértil de pessoas que estavam interessadas, porque também já existia, desde a época das bruxas que eram queimadas, e de tudo aqui também nos Estados Unidos e lá na Inglaterra, e todo aquele toda aquela cultura que o inglês tinha, né, de buscar também no espiritual e tal. E eles encontraram nas irmãs Fox um motivo para estudar, e eles começaram a estudar muitas coisas. Só que no final as irmãs Fox acabaram se metendo com uma série de fraudes nos Estados Unidos, na Inglaterra. E aí aquilo acabou vindo à tona, que talvez elas não conseguiam reproduzir os efeitos toda vez que elas iam se apresentar, então elas começaram a fraudar para não ficar, né, desmerecidas ali. E aquilo foi descoberto e eles acabaram meio que rejeitando, né, os fenômenos que elas produziam. Bom, só que aquilo gerou na Inglaterra, e aí começou a se espalhar pela Europa, gerou uma prática dos salões de fazerem apresentações com efeitos físicos, né? Que ficou conhecido como as mesas girantes. Também as batidas, as cestas com caneta que escreviam, mas era muito famoso as mesas girantes, onde as pessoas sentavam em torno de uma mesa, punham a mão, aí elas faziam uma evocação, né? Estou usando já termos que a gente usa no espiritismo. As pessoas faziam uma evocação e a mesa começava a levantar pelo salão, sem ninguém fazer força, eles só punham a mão assim em cima da mesa.
todo mundo, e as mesas começavam a levantar. Não só mesas levantavam, mas pessoas sentadas em cadeira levantavam, flutuavam, e aquilo se tornou uma brincadeira e se espalhou como uma febre pela Europa. Foi aí que chegou na França também esse tipo de apresentação. E algumas pessoas que já estavam envolvidas com a prática da mediunidade, elas acabaram convidando uma pessoa, até nem lembro o nome direito dela, acho que é Hippolyte, deixa eu ver, acho que tem aqui, né? Hippolyte Léon Denisard Rivel, né? É o nome dessa pessoa. Esse cavalheiro aí, ele era uma pessoa que é nascido de uma família de orientação católica, com uma tradição na magistratura e na advocacia. Ele era um cientista, ele era um pedagogo que se formou e estudou numa escola de vanguarda na época, na Europa, com uma pessoa chamada Pestalozzi. E então ele tinha uma visão científica a respeito da educação, da maneira que as pessoas aprendiam as coisas. Então ele tinha uma especialidade nessa parte educativa. E ele foi convidado para ir numa sessão dessas. E ele falou: isso aí não existe. O que vocês estão vendo são fenômenos naturais de magnetismo animal, porque ele estudava ao longo da carreira dele, ele estudou, né, Mesmer, que foi um cara que desenvolveu ou descobriu esse fenômeno chamado magnetismo animal, que era, na verdade, o poder que as pessoas tinham através do passe de causar uma cura ou fazer alguma coisa assim. Isso era um fenômeno conhecido na época. Mesmer já tinha descoberto isso, foi muito contestado, mas acabou sendo melhor estudado e as pessoas chegaram à conclusão de que aquilo existia. Talvez não era garantido que todo mundo conseguia fazer, mas algumas pessoas realmente tinham essa habilidade de fazer esse efeito magnético. Ele falou: isso deve ser alguma coisa de magnetismo animal, algum truque de salão. Isso não existe. É impossível que uma mesa levante. A mesa é pesada. O magnetismo animal é uma coisa sutil. Então, vocês estão enganados. E de tanto insistirem, ele aceitou participar de uma sessão dessa. Quando ele chegou e assistiu, ele ficou maravilhado com o que ele viu, porque ele não conseguiu decifrar o segredo daquele truque. E ele ficou muito curioso. As pessoas foram embora e ele ficou lá, tentando achar aonde que estava a corda, o elástico, o ímã, ou qualquer coisa que pudesse justificar aquela mesa levitar. E ele não conseguiu achar. Isso mostra bem no filme que tem do Allan Kardec no Netflix. Tem um filme dele que mostra essas passagens. Isso faz parte da história dele também, está numa biografia do Allan Kardec. E então ele falou assim, ele resolveu aceitar que aquilo era algo desconhecido e que deveria ser estudado. Foi aí o início do espiritismo. Tá? Depois de toda essa história aí que chegou no Allan Kardec, ele falou: eu vou estudar isso aqui com uma visão científica, que eu quero explicar isso. Eu quero, se existir algum fenômeno desse, não é de origem sobrenatural. Ele tem que ser de origem natural. Só que talvez seja um natural que a gente desconheça. Então, precisa ser estudado para que a ciência incorpore esse conhecimento. Então, a curiosidade de Kardec levou ele a começar a buscar pessoas, né, que tinham as ditas faculdades de comunicação com os espíritos. E nessa busca, através desses amigos que convidaram eles, ele chegou numa moça chamada Hermance Dufault de la Jonchère, que era uma menina, acho que de 16 anos, alguma coisa assim, que ela tinha uma habilidade muito forte de se comunicar com os espíritos. Ela tinha uma sensibilidade, uma mediunidade muito forte. E essa menina, quando Kardec conheceu ela, ela já tinha escrito 2 livros psicografados. Ela já tinha escrito um livro de São Luís e ela já tinha escrito um livro de Joana d'Arc. A biografia dos dois, né? Tanto que foram livros que geraram muita polêmica, porque na época que ela escreveu os livros, Napoleão, até fala aqui na nota aqui, Napoleão III, se eu não me engano, ele achou que aquele livro era uma afronta, porque acho que o livro dizia alguns ensinamentos que ia contra a política da época,
Então, gerou muita polêmica. E essa menina foi considerada, antes de ela fazer tudo isso, ela foi considerada louca. Os pais dela levaram ela em médicos que falaram, essa menina tem muitas alucinações e tal. E então aí os pais dela acabaram desistindo, porque eles queriam tratar ela com tratamentos extremamente agressivos. E ela não era uma menina que dava trabalho, ela só tinha esses rompantes de mediunidade. Então, essa menina, irmãs, obrigado. Meio seco? Só licença. Essa menina, irmãs, Kardec procurou ela e começou a trabalhar com ela, né, a fazer sessões de psicografia com ela, e foi aí que deu origem ao estudo de Kardec. Não só ela, mas ele trabalhou também com outras meninas aqui. Deixa eu ver aqui. Ele trabalhou com outras meninas, outras pessoas, e geralmente pessoas jovens que tinham essa habilidade, né, de se comunicar com o espírito. E foi aí que ele começou a escrever o Livro dos Espíritos. Então ele falou, então eu preciso desenvolver uma metodologia, porque eu não posso perguntar para uma médium, ela vai falar uma coisa para mim, e eu não posso acreditar naquilo. Aquilo pode ser a ideia dela, não a ideia de um espírito. Se os espíritos realmente existem, eu tenho que perguntar para diferentes pessoas e as respostas têm que coincidir. Porque daí essa pessoa não conhece aquela. Se as duas responderem a mesma coisa, ou algo que seja muito semelhante, eu compilo isso e aí eu vejo se faz sentido. E Kardec, em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, em Paris, ele lança, então, esse primeiro livro, que tinha 501 perguntas na primeira versão. Le Livre des Espíritos, que chamava, que é o livro dos espíritos que a gente lê. Tá? Então, da onde que vem a literatura espírita? Vem desse estudo científico de Kardec. Porque, no princípio, ele não estava preocupado com conteúdo moral, ele queria fazer um estudo para verificar o fato, o fenômeno, e explicar de onde vinha aquilo. Só que é engraçado que, como a gente sabe, né, no contexto da época, a Europa, na época de Kardec, ela era bastante ligada à religião. Né? No passado, né, nessa época aí, a religião ela era mais do que simplesmente a religião é hoje. Ela não era uma busca de religar a Deus e tal, né, para um complemento da vida. A religião era a que dominava na época. Era a religião e o rei, né, os dois que dominavam na época. Então, Kardec estava muito envolvido, a própria escola que ele lecionava era uma escola religiosa. E no filme do Kardec mostra que o padre não estava de acordo com a metodologia dele e acabou mandando ele embora. Foi aí que ele se meteu de cabeça nesse estudo e ele começou a escrever o Livro dos Espíritos. As meninas que ele trabalhou também chamavam Caroline e Julie Baudin, que tinham 16 e 14 anos na época, como eu falei. E também a senhorita Dufault lá, Emance Dufault, tinha 14 anos. Tá? Então, ele foi... e tem uma outra chamada Céline Jaffé também, que tinha 18 anos. Então, ele participava dessas reuniões e a primeira pergunta que ele fez para os espíritos, ou pelo menos a primeira pergunta que está no livro, ele não ia perguntar do tipo, como que é o nome do filho do rei, sabe? Ele não queria fazer uma prova, ele queria perguntar algo que as pessoas não sabiam responder. Ele queria que os espíritos respondessem algo que as pessoas desconheciam. Então, ele começou com uma pergunta bem simples. O que é Deus? O que é Deus? A religião fala que Deus é o Pai Criador, que foi lá e juntou a terra e formou o Adão. Então, o que é Deus para os espíritos? Né? E como Kardec estava, nesse momento, sendo coordenado por espíritos muito evoluídos, né? Espíritos de luz, ele recebeu uma resposta que é, assim, ao meu ver, a resposta mais surpreendente, mais magnífica que tem o Livro dos Espíritos. Que os espíritos não falaram Deus é o Pai Criador,
Senhor de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente. Eles não falaram isso. Eles falaram, Deus é a inteligência suprema. Não falaram que é uma pessoa, que era uma entidade, que era um ser. A inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, então Deus é mais do que a gente consegue imaginar. Como é que você define o que é uma inteligência suprema? Uma inteligência que é acima da nossa inteligência, de todas as inteligências que existem, né? Uma forma de inteligência que é suprema. É difícil, é muito abstrato, né? E também é a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo existe por causa de Deus. Mas Deus não é o criador, ele é a causa da criação. Ele é o porquê a criação existe. Então, aí Kardec continua questionando, né? E eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ler o Livro dos Espíritos, e continua questionando a respeito de Deus, a respeito do infinito, coisas que para a gente ainda é muito abstrato, mas ele viu nos espíritos um grande potencial para ter uma resposta que desse uma luz para a gente entender essas perguntas. Vamos repetir um pouco sobre o que os espíritos falaram para o Kardec. Kardec pergunta numa outra pergunta mais à frente se Deus então era o todo. Tipo assim, então quer dizer que se Deus é a inteligência suprema e causa, Deus seria o todo, né? Se juntar tudo que existe, todo o universo numa coisa só, nós vamos poder chamar isso de Deus? Os espíritos falam não. Você não pode confundir o Criador com a criação. O universo não é Deus. O universo existe por causa de Deus. Mas o universo, ele é o universo. E Deus é a causa da criação do universo. Então, a gente vê que são conceitos extremamente profundos, que a gente pensar, tá, mas então o universo existe porque existiu, de acordo com a ciência, o universo existe porque existe uma série de fenômenos físicos, químicos, elétricos, magnéticos, que permitem com que a matéria se agrupe, forme matérias diferentes, etc. Isso gera vida, isso gera evolução e chegamos até a raça humana, que é a última do nosso planeta, é a raça mais evoluída, que nós temos ciência. Mas tudo isso só aconteceu porque existe algo por trás, permitindo que isso aconteça. Isso é Deus. Essa lei, Deus é como se Deus fosse a lei que permite que tudo aconteça. As religiões, por falta de uma maneira mais compreensível, eles personificam Deus como o Pai. Isso não é ruim, na verdade, porque como é muito abstrato, se a gente não tiver algo que nos sirva de referência, a gente acaba não entendendo, e aí perde o valor, a gente não consegue capturar nada disso. Então, as religiões, elas costumam personificar Deus como se fosse um grande pai. Até Jesus mesmo, quando veio para cá, ele usava, né, o meu pai trabalha, por isso eu trabalho, né, o meu pai. Então, Jesus usou muito a figura do pai, mas Jesus não foi o primeiro. Jesus já de certa forma, utilizou essa figura de linguagem, mas outros antes de Jesus sempre tiveram Deus como a figura de um pai superior, né? Algo que nós devemos obediência, devemos admiração e respeito, né? E o Espiritismo, ele veio não mudar ou quebrar esse conceito, mas ele veio desvelar mais etapas da compreensão humana a respeito de Deus, né? Porque se a gente só ficar parado num conceito, acaba se tornando um dogma. Porque quando seu filho vier e falar assim, quem é Deus? Eu falo, Deus é um pai. Por quê? Não sei, ele é um pai. Tá, mas faz sentido para você que Deus é pai? Até faz. Mas por quê? Eu não sei explicar. Você não sabe explicar um dogma. Porque você aceitou aquela informação. Você não raciocinou e chegou àquela conclusão. Então, o Espiritismo, ele é um conceito filosófico, científico e religioso que tenta explicar a origem e o porquê das coisas.
Os espíritos nos explicam que na natureza divina não há um juiz, e sim um professor generoso, que nos dá infinitas oportunidades de aprendermos e evoluirmos, e nos dá vida eterna, para que todos tenham tempo de aprender tudo o que tem que aprender. Então, quer generosidade maior? Quando alguém chega para você e fala assim, você quer estudar dança, mas você é péssimo de dança. Fala, quero. Então tá bom, você tem a vida inteira para estudar. E se eu não conseguir? Vem de novo e continue estudando. E se eu não conseguir de novo? Vem de novo e continue estudando. Quer generosidade maior que essa? Né? Então, quando a gente, às vezes, fazendo um parênteses, quando a gente acha que a vida é injusta, pensa nisso. Fala, calma. Deus te deu infinitas possibilidades, infinitas oportunidades. Né? Se ele não fosse tão generoso, eu já estou personificando, mas se Deus não fosse tão generoso, ele falaria, ó, 3 chances, hein? Se não aprendeu, tá fora. Mas Deus não é assim, né? A lei divina não é assim. Ela fala, faz no seu tempo. O que importa é você aprender. O tempo para a lei divina não importa. Mas é lógico que para a gente importa, né? Porque quem gosta de vir e ficar sofrendo, quem, além do Bárbaro, gosta de vir e ficar sofrendo vida após vida após vida, apesar que ele já não sofre mais, né? Ele já está no estágio final. Mas quem gosta de vir e ficar repetindo a mesma prova, né? Sem passar de ano, a gente não gosta disso, né? Então, para a gente é importante que a gente aprenda e que a gente evolua, para a gente ver coisas novas e ver outras oportunidades. E se sinta melhor, porque, afinal de contas, às vezes, aprender dói, principalmente no estágio que a gente está. Então, no mundo dos espíritos, falando um pouco do mundo dos espíritos, uma grande curiosidade que aflora em quase todos que tomam esse conhecimento sobre o espiritismo é como é o mundo onde os espíritos vivem. Fala para mim, quem aqui, quando tomou conhecimento que existe espírito e que começou a fazer sentido, falou assim, poxa, mas como é que será que é lá, né? O rapaz ali até já se emocionou. Como é que é o mundo dos espíritos, né? Como é que eles vivem? Eles se alimentam, né? Eles namoram, eles usam roupa, eles cortam cabelo, nasce cabelo, tem cabelo, né? Tem olho, tem boca. Então a gente fica pensando assim, né? Então existe uma série de obras que tratam do assunto de como é o mundo dos espíritos, né? Na doutrina espírita o que não falta é obra espírita, né, Pablo? Você que já leu bastante e a nossa amiga também lá do Brasil que leu bastante. O que não falta no espiritismo são livros espíritas. Mas existe livro para todos os gostos no espiritismo. Existem livros que você lê e fala assim, parece mais ficção do que espiritismo, do que, né, razão. E tem livros que você fala e você fala, nossa, encontrei uma série de respostas que eu precisava. Qual livro é melhor, qual que é pior? Depende, né? O melhor é aquele que te toca mais, aquele que te dá mais elementos para você progredir o seu conhecimento a respeito do espiritismo. Todos eles são psicografados? Qual que é a diferença entre um psicografado, um intuído ou uma pessoa que tem talvez uma sensibilidade de capturar a informação do meio e colocar no papel? Também não vem ao caso, né? Mas existem muitos livros, e alguns que eu gosto demais, pessoalmente falando, são os livros do Chico Xavier, que cada livro do Chico Xavier é como se você lesse 100 livros num só. Tamanha a quantidade de informação que tem naquele livro. Informação sobre as leis no mundo dos espíritos, as leis que eu falo é como funciona, informações sobre moral, informações sobre conduta, informações sobre causa e efeito, ou seja, uma série de informações que fazem tanto sentido, que são tão lógicas, que para mim são as melhores obras espíritas que tem. Ao contrário do que isso, agora eu vou colocar uma série de elementos aqui que são interpretações minhas a respeito do espiritismo, tá? Ao contrário do que aparentemente, num primeiro momento, para mim, não existe um plano onde os espíritos vivem, uma dimensão espiritual, tá?
Eu não acredito que exista um plano, tipo assim, eu saio daqui e vou para lá, e lá eu vou encontrar todo mundo que eu já conhecia e que não mora mais aqui, né? Não é bem assim que funciona, de acordo com o que a gente aprende nas obras, nas melhores obras espíritas. Da mesma forma que ao sonharmos, essa é uma coisa bem interessante, quando a gente sonha, a gente vai sempre para o mesmo lugar? Quem daqui sonha sempre vai para o mesmo lugar? Tem umas pessoas meio perturbadas que vão, mas quem daqui, né, uma pessoa assim mais normal, que sonha e vai sempre para o mesmo lugar, fala, oh, aqui de novo, né? Vou continuar fazendo o que eu estava fazendo ontem, né? Quem que consegue fazer isso? É difícil, né? Da mesma forma é o mundo espiritual. Você vai aonde a sua ressonância, onde a sua sintonia te leva, né? Da mesma forma que quando você assiste um filme de terror, você tem um pesadelo, que está numa sintonia ruim, ou quando você está muito bem consigo mesmo, você tem um sonho bonito, da mesma forma é o mundo espiritual. Você vai para um lugar que a sua sintonia te leva, tá? Agora, é difícil dizer esse lugar existe e o meu espírito vai para lá, ou esse lugar é o que o meu espírito cria no consciente espiritual. Isso é uma coisa que é muito complicada da gente, geraria um debate muito grande, né? Mas eu acredito que existam bolhas de sintonia, aonde nós vamos para lugares, aonde consciências alinhadas com a minha sintonia vão estar lá, né? E por que eu acredito nisso? Porque é muito curioso. Quando eu sonho, isso acontece muito. Eu vou para lugares onde tem pessoas que eu não conheço, que estão fazendo coisas ali que estão sintonizadas com aquela vibração, ou estão lutando, ou estão correndo de um ladrão, ou estão pegando fogo numa casa e estão tentando salvar. Ou seja, existem pessoas ali vivendo aquela situação que eu não conheço, e para mim é uma surpresa encontrar aquelas pessoas lá. Então, será que eu criei, né, aquele cenário pronto de pessoas que eu não conheço, que eu ainda vou conhecer quando eu começar a conversar com elas, ou será que eu fui para lá? Então, algo para a gente refletir. Outra coisa que é interessante, que eu penso sobre o mundo espiritual, né, ou sobre esse mundo mesmo, essa é a importância de nós trabalharmos para despertar a consciência, removendo tudo o que nos perturba, encontrando a nossa paz interna, para que possamos nos transferir para um lugar em sintonia com espíritos da mesma faixa vibratória. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente fica falando muitas vezes assim, eu preciso fazer. Não adianta fazer muito se a nossa paz interna, né? Nós não estamos em paz com nós mesmos, né? Porque só o fazer talvez seja uma ferramenta para você se alterar internamente. Mas se você não se alterar, o efeito vai ser zero. Não interessa quanta caridade você faça, não interessa quanta bondade você faça. Se você não se desapegar das suas perturbações, o seu lugar após o desencarne não vai ser bom. Porque eu posso ter um remorso muito grande e passar a vida inteira fazendo caridade, mas se eu não tirar aquele remorso, se eu não me perdoar, ou se eu não resolver aquele problema, né, se eu não fizer algo para compensar algo ruim que eu fiz, ou alguma coisa assim, e que não venha a conseguir a minha paz, não adianta nada. Não é o fazer o que importa, é a intenção, né? Então, assim, você tem que buscar a sua paz. Esse é o objetivo principal. Como buscar a paz? Aí que são elas. Como buscar a paz? Existem maneiras de fazer isso. A caridade é uma ótima ferramenta. E quando você começa a fazer caridade, o sentimento que invade você, aquele prazer de fazer o bem para o outro e ficar feliz, não alegre, né? Porque existe uma diferença muito grande entre alegria e tristeza, né? Alegria gera euforia, gera ansiedade. A felicidade, não, ela gera paz interna. Então, quando eu estou feliz, é quando eu, por exemplo, eu ajudo um irmão, um próximo, e eu vejo que aquilo fez um bem para ele, e aquilo me dá uma paz, né? Então, é uma ferramenta, a caridade é uma ferramenta. E é por isso que o Espiritismo fala que não existe, sem caridade, a gente não evolui.
né? Porque a gente precisa aprender a obter essa paz interna, né? Ao passarmos para o plano espiritual, a nossa realidade será uma projeção da nossa consciência, como eu falei. Então, é muito importante que a gente trabalhe duas coisas: o perdão, o auto-perdão, são coisas completamente diferentes. É muito mais fácil você perdoar o outro do que você se auto-perdoar. Já perceberam isso? Quando você sofre, alguém faz algum mal para você, aquilo gera uma mágoa, tá? Dá um trabalho para perdoar às vezes, mas não é tão difícil. Agora, quando você faz algo que você não se perdoa por aquilo, e aquilo vira um remorso muito grande, o auto-perdão é muito complicado. Então, praticar o perdão e o auto-perdão. E também praticar o autoconhecimento, porque se você não se conhece, você acaba, através das suas falhas, você acaba se culpando. E muitas vezes você está falhando porque você, mesmo tentando o máximo de si, você não consegue ir além daquilo. Então, quando você se conhece, você fala, olha, eu sei que eu posso ir até aqui. Eu não vou me agredir indo além disso, porque eu não tenho essa capacidade ainda. Eu posso trabalhar para um dia ter. Isso é importante. Agora, se eu não tenho essa capacidade, por que eu vou ficar tentando chegar até aqui, falhando e aí me culpando, né? Então, o autoconhecimento tem a ver com isso. Dá um exemplo, né? É a mesma coisa que o maratonista, né? Que quer correr um triatlo, só que até ontem ele não fazia nada. Aí ele se inscreve numa prova, ele vai lá, ele olha, tá todo mundo preparado para largar, ele fala, eu vou conseguir. Aí começa a prova, ele começa a correr, e aí passa 10 minutos, ele está morrendo, sem ar, e todo mundo vai embora. E ele fica, poxa, eu não presto para nada mesmo. Faz sentido isso. Ele se preparou para fazer o triatlo. Ele estava preparado fisicamente, psicologicamente, porque mesmo fisicamente, o psicológico interfere muito. O Babas, que já fez maratona, se você não trabalhar o seu psicológico, quando o seu corpo começar a cansar, porque o triatlo é uma prova extremamente difícil. Se você não tiver um psicológico para falar, calma, vai dar certo, continua, calma. Vai chegar um momento que você fala, nossa, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Pronto, você já se destruiu psicologicamente. E às vezes você tinha mais gás, né? Então, o psicológico é muito importante. Está tudo registrado na nossa memória espiritual, e de lá nada se apaga. O que a gente estuda do espiritismo nos ensina isso, que o espírito ele tem uma memória de todas as encarnações que ele passou, né? Então, está tudo registrado na memória espiritual. Quando a gente encarna, segundo a doutrina espírita, ou segundo o que a gente aprendeu da doutrina espírita, a gente tem uma espécie de esquecimento temporário. Isso talvez porque a gente está usando um outro corpo, esse corpo tem um outro cérebro, e esse cérebro talvez não permita que essas memórias estejam armazenadas ali para o ser encarnado. Porém, muitas pessoas dizem ter lembranças de vidas passadas. Quem já não viu aqui documentários, inclusive tem outro documentário no Netflix, que chama Afterlife, que conta a história de um menino que ele lembrava muito da morte dele quando ele era um piloto de avião na guerra, na Segunda Guerra, se eu não me engano, ou na Guerra do Pacífico, alguma assim. Guerra do Pacífico. E ele foi abatido por aviões japoneses. Ele era um piloto de avião americano e foi abatido por pilotos japoneses. E ele tinha essa memória muito viva, tão viva que quando ele encarnou de novo como menino, ele tinha pesadelos terríveis, ele acordava gritando. E aí a mãe dele falava, o que aconteceu? E ele chamava o nome dos amigos dele, da época. Ele falava, eu fui abatido, eu tô caindo, eu vou cair no mar, tentando chamar socorro pelo rádio. E a mãe dele, calma, filho, calma. Aí ele começava a desenhar, desenhar. E a família não acreditava naquilo. Aí o pai dele falou, tá, filho, então fala para mim, como é que é essa história? Conta essa história para mim. Ele contou, ele falou, eu era um piloto
de caça, meu avião levantou o voo do navio tal, que era um porta-aviões, né? Levantou o voo de um porta-aviões chamado tal, e o pai dele, esse navio não existe, filho. Não existe sim, pai. E eu voei, aí eu tive que voltar, e aí eu fui interceptado por uma esquadra japonesa, eles me abateram, eu caí no mar. O pai dele falou, nossa, ele tem detalhes muitos né, da história. Aí o pai dele foi na internet procurar. Aí o pai dele achou que existia o navio. Ele deu o nome dos amigos dele que voaram com ele, e o pai dele achou, pediu para a Marinha Americana o nome da tripulação dos pilotos da época. Tinha 2 nomes que o menino falou, estavam lá. E aí ele começou a pesquisar. E ele descobriu que o nome que o menino falava, que ele se chamava, foi o único piloto que foi abatido naquele navio. Que ele sobrevoou, teve um problema, ele teve que voltar. A esquadra dele foi embora, ele voltou e ele encontrou os inimigos no caminho. Então, assim, memórias de outras vidas, elas podem passar. Não é tão comum, mas existem diversos relatos, tá? Então, é só um exemplo de como funciona esse mundo espiritual e esse mundo físico. Outra coisa que é interessante, que você fala assim, tá, mas então se eu tenho uma memória muito traumática, eu nunca vou resolver, né? Como é que eu vou resolver isso se é algo que eu não aceito, ou algo que eu fiz e que eu não me perdoo, tal? Então, existem uma série de ferramentas também para a gente ressignificar essas coisas. Por isso que o autoconhecimento também é importante, porque ele faz você perceber que, primeiro, você vem de uma evolução, você vem de uma imperfeição e está buscando a perfeição moral, psíquica e uma evolução de todas as suas habilidades. Então, que é normal, assim como todo mundo veio passando por esse caminho, é normal que você tenha cometido erros e que esses erros eles devem servir de aprendizado para você falar, te machucou, viu como é ruim? Então, não faz mais, né? Só que você já está uma outra vida agora. Nessa outra vida, você tem a oportunidade de praticar algo que compense o que você fez, né? Eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, de pessoas que praticaram algum tipo de crime contra a vida, né? De uma forma geral. E a pessoa, depois que foi para o plano espiritual, ela viu que aquilo foi um grande erro, ela não se culpa. Poxa, existem diversas maneiras de você compensar um pouco isso, né? Cuidar da vida de uma pessoa, né? Dar à luz, adotar um filho, cuidar de uma pessoa que está doente, por exemplo, você está valorizando uma vida, né? Talvez mostre e compense um pouco o fato de você um dia não ter valorizado, não ter respeitado. Então, assim, é muito importante as pessoas buscarem através do autoconhecimento e dessas filosofias que te permitem questionar a vida como uma coisa natural. Oi? Oi? Eu não entendi. Sim, sim, claro. Então, eu acho que o espiritismo ele te permite essas coisas. Vou dar uma corrida aqui que eu acabei me perdendo no horário. Então, qual é o futuro do espiritismo? Né, para a gente mudar a página. Qual que é o futuro? O espiritismo é a religião mais sábia do universo? Eu estou aqui para falar que o espiritismo é a única porta, a única saída, a única resposta? Não. Eu estou dizendo que o espiritismo é um caminho que, pela lógica, fez com que muitos de nós tenhamos escolhido porque fez sentido para a gente. Mas existem uma série de religiões, seitas, filosofias, religiosas ou não religiosas, que tentam buscar essas respostas da mesma maneira. Tá? O espiritismo é só uma alternativa. Tá? Atualmente temos diversas vertentes na prática do espiritismo, principalmente no Brasil, como vocês sabem, né? Todo mundo aqui veio do Brasil, né? Você sabe que existem centros espíritas no Brasil que reúnem pessoas que buscam mais aquela parte do consolo, né? De uma explicação para o sofrimento e tal. Essa também é uma função do espiritismo. É dar, através do conhecimento, aquela paz que diz o seguinte, calma, você não é o escolhido para sofrer no mundo, né? Isso é uma coisa natural, é algo que você está passando, mas que muitas pessoas passam,
e que tudo tem o seu propósito para o seu próprio bem, né? Então, esse é um papel do Espiritismo. Outros já buscam no Espiritismo a busca da resposta dos seus propósitos, né? Puta, faz sentido, né? Por que que eu tenho que passar por isso, né? Não faz sentido eu ver, por exemplo, crianças morrendo na África, enquanto crianças aqui estão obesas porque estão comendo demais, sabe? Por que esse disparate, né? Então, o Espiritismo também serve para vocês buscar respostas. Por que que essas coisas acontecem? Então, o Espiritismo ele te dá uma ferramenta que te dá várias respostas aí que você pode continuar buscando, não precisa se aceitar qualquer resposta. Às vezes você vai num centro e um médium ou uma pessoa fala assim, isso aqui talvez seja por isso. Você não precisa acreditar. Aquilo lá é algo, uma informação para você refletir a respeito. Não é uma verdade absoluta, até porque nós não temos condições ainda no nosso nível evolutivo de ter as respostas de verdades absolutas. Então a gente vai refletindo e vai acolhendo aquilo que nos faz sentido. Eu vejo nos centros espíritas muitos centros que fazem o que Kardec sugeriu, que é a continuação da obra de Kardec, através de pesquisa, de tratamentos mediúnicos, reuniões mediúnicas com o objetivo de estudar, né, os fenômenos, de estudar e perguntar mais coisas para os espíritos e trazer esses conhecimentos para a humanidade. Então, tem muitos centros espíritas que fazem isso. Eu vejo também que a ciência ela está se aproximando em diversos aspectos desses conhecimentos que já foram revelados pelos espíritos. Ao longo desse tempo, né, que nós temos aí o espiritismo, a ciência ela vem descobrindo coisas que de certa forma validam, né, o que os espíritos explicaram. Só que a ciência ela usa uma roupagem diferente, né? Então, no espiritismo a gente fala de formas de pensamento, né? Que a nossa consciência forma o nosso meio ambiente, né? Pela forma de pensamento. A gente cria coisas, principalmente no mundo espiritual, né? No plano astral. A gente tem uma habilidade maior, até pela densidade da matéria do plano astral, de formar coisas. Já a ciência ela vem com uma explicação da física quântica, de que a matéria ela depende do observador, que ela pode ter forma de onda ou forma de partícula, e tudo depende da observação. Ou seja, ela usa uma roupagem muito mais complexa para explicar as mesmas coisas, né? Isso é bom porque tanto valida quanto permite que a humanidade junto progrida. Mesmo os céticos acabem falando, não é bem assim, mas agora eu entendi. Tá bom, é o que importa. Eu vejo a ciência se aproximando de diversos aspectos, já falei. Eu acredito também que haverá uma convergência natural, não só da ciência e espiritismo, cada vez maior, mas também de todas as religiões espiritualistas e também das religiões mais dogmáticas. Ou seja, as religiões dogmáticas, elas vão, de certa forma, ao longo das gerações, elas vão perdendo um pouco esse dogmatismo, né? Se a gente pegar a própria religião católica, que é uma das maiores religiões, não pegando só para, né, para incomodar os católicos, muito pelo contrário, eu fui católico e gosto muito da religião católica, mas ela já foi muito mais dogmática, ela impunha muito mais as regras dela. E a partir do momento que as pessoas começaram a questionar, ela foi se adaptando. Isso vai acontecer com todas as religiões, elas vão ter que se adaptar para continuar existindo. Então, vai haver uma convergência gradativa dos conhecimentos que cada religião impõe ou prega. O que hoje parece maravilhoso, sobrenatural, como acontece com os efeitos dos espíritos, né, dos fenômenos espirituais, isso cederá espaço ao longo do tempo para algo comum e natural. Assim como no passado se acreditava que o homem não era dado como possível voar. Então, assim, o homem não consegue voar. E hoje você vê aí, a gente viaja de lá para cá, uma máquina que voa. Muito tempo atrás era impossível a gente construir uma máquina feita de matéria que conseguisse voar, né? E depois que o tempo começou a aparecer, os balões, começou a aparecer o avião, começou a aparecer, a gente criou. Ou falar com as pessoas à distância, né? Eu estou aqui, a família está no Brasil, eu pego o celular, ainda tem vídeo hoje, né? Eu ligo lá no WhatsApp lá e oi, aí, tudo bem? Olha aqui, ó,
fulano aqui, tá, oi, tudo bem? Imagine isso daqui a 100 anos atrás. Você fala, futuramente você vai ter uma telinha que você vai falar com a pessoa, você vai ver, vai mostrar, a cores ainda. Era inconcebível. Então, a ciência, ela vem, de certa forma, caminhando junto com a religião, se convergindo, e isso vai acontecer naturalmente. Da mesma forma, eu vejo a mediunidade, isso vai acontecer. Cada vez mais, e a gente pode ver isso pelos jovens, cada vez mais as pessoas estão vindo com essa sensibilidade mais aguçada de perceber o plano além do plano físico, vamos chamar assim, né? Os planos mais etéreos, que é onde os espíritos estão, né? E essas consciências, elas vêm evoluindo num processo de despertamento gradativo. A partir das gerações, elas estão vindo cada vez mais preparadas com essas habilidades. É lógico que isso não é uma regra geral, linear, né? Tipo, quer dizer, então, que daqui a 200 anos todo mundo vai conseguir fazer isso? Não, não é assim. Vai ter pessoas com mais e com menos, mas a tendência é que a média, as pessoas vão começar a ter cada vez mais habilidades de se comunicar com o mundo espiritual. Ok? Bom, eu tomei muito tempo de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Ou comentário? Qual a diferença entre espiritismo e espiritualismo? Boa pergunta. Até eu tinha pensado em falar nisso, mas o tempo não permitiu. As irmãs Fox, elas deixaram um legado aqui nos Estados Unidos, que desenvolveu e chegou a ser o que hoje eles têm como uma religião espiritualista, que é basicamente a mesma coisa, mas tem um viés muito mais religioso, mais dogmático, e basicamente o que eles acreditam quase em tudo que o espiritismo fala, eles só não acreditam na reencarnação. E eu conversando, porque eu frequentei essa religião aqui nos Estados Unidos quando eu cheguei, antes de conhecer o grupo. Até foi esse senhor aqui que me acolheu. Já se arrependeu, mas agora não tem mais jeito. Eu comecei a frequentar essa religião e um dia eu perguntei para a médium lá, né? Que lá eles têm médium, eles têm trabalho de conversa com os espíritos, eles acreditam na continuação da vida, etc, etc. E eu falei, escuta, eu estou numa religião espiritualista também, só que no Brasil a gente chama de espiritismo, você conhece? Ela falou, não. Conhece Kardec? Não. E tá bom. Mas uma grande diferença é que a gente acredita em reencarnação. Por que vocês não acreditam? Ela falou, olha, a gente acha que faz muito sentido, mas nós não temos evidências que comprovem que a reencarnação existe. Então, talvez o que vocês acham que é reencarnação, a gente acha que é um espírito novo que está nascendo. Mas a gente acha que faz sentido, porque a raça vem evoluindo. Então, assim, é uma questão de lógica, né? Para eles a lógica é um pouco diferente, mas na prática não muda muita coisa. Eles têm basicamente as mesmas crenças, inclusive eles todas as cerimônias lá que eles fazem, os services deles, eles leem, os espiritualistas acreditam na continuação da vida, acreditam na comunicação com os espíritos, falam um monte de coisa que é igual ao espiritismo. Respondeu? Mais algum comentário? Eu achei interessante quando você falou do sonho, acho que o sonho é a coisa que traz paz. Pessoas que não lidam com os espíritos, participam das sessões, fazem isso, não são assim chamados. Eles não têm ideia do que seja isso. O sonho é todo mundo sonha. Algumas pessoas não lembram do sonho dessa pessoa. Eu achei interessante isso, porque aí as pessoas falam assim, hoje eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de cabeça, sei lá, alguma coisa, dor no braço. E aí eu vou procurar saber o que me fez isso. Comi aquela comida estragada ontem, sempre faz. Ou, eu comi isso, eu fiz muito exercício com o meu ombro, está doendo. Fisicamente eu vou procurar o que me fez mal, o que me deixou naquela situação. Mas espiritualmente as pessoas normalmente não fazem isso. Hoje à noite eu tive um sonho muito mal, acordei muito ruim hoje. E por quê? E foi só um sonho, né? Será que o dia foi bom? O que causou aquela negócio no sonho? Quando a gente começa a fazer isso no sonho, é interessante que a gente consegue fazer isso com a nossa vida também. Eu passou um determinado momento do dia, eu estou mal. Né? E o que acontece
O que acontece é que a gente não dá a mesma atenção que a gente dá para o físico, a gente não dá para o espiritual. Tem muita gente que gasta 1 a 2 horas de academia para coisa, e antes de dormir, tira meia hora para dizer, eu sou espírita. Eu preciso fazer para melhorar. Quando for para o lado espiritual, todo mundo vai para o lado espiritual à noite. E a gente não vai, né? Então, isso, gostei dessa parte do sonho. O sonho é uma boa medição para a gente. Como é que eu estou espiritualmente falando? Aquele negócio, a gente dorme e vai dormir. Não, é muito comum você ouvir as pessoas falar assim, geralmente eu não sonho. E, na verdade, isso já foi comprovado cientificamente que é impossível você não sonhar, porque o seu cérebro não desliga à noite. Você entra num estágio de consciência que eles chamam de alfa, beta, ele que sabe. E o cérebro continua funcionando, ele continua... E ele está funcionando por quê? Porque tem atividade, e atividade é a conexão com o espírito. O espírito está fazendo alguma coisa, e o cérebro está processando aquele alguma coisa. Né? Então, o espírito está fazendo alguma coisa, só que a pessoa não consegue memorizar, ou lembrar o que ela fez quando ela acorda e fala, essa noite eu não sonhei nada. Na verdade, ela não lembra. Existem técnicas para você lembrar o sonho. Né? Pode perguntar. Se o cérebro está processando o que o espírito está fazendo, porque a gente não consegue lembrar, a resposta é bem complicada, tá? Mas o consciente do espírito, quando ele está, de certa forma, desconectado do corpo, imagine o seguinte, ó, o espírito tem um consciente, tá? Consciente não é a cérebro, tá? Consciente é como se fosse a mente do espírito. O espírito tem essa mente aqui, ó, que tem todas as encarnações, tem tudo, desde que ele era uma pedra, tá? Ou antes disso ainda, que ele era um átomo. E a sua encarnação é isso, essa encarnação. Essa aqui é a Clara. E esse aqui, ó, é o espírito da Clara. Então, às vezes, o espírito sai daqui, no sonho, por exemplo, e ele vive alguma coisa aqui. E quando ele volta para cá, ele não traz, porque a consciência dele aqui estava expandida. Entendeu? Então, ele chega aqui e ele não consegue lembrar. Às vezes, lembra um resquício. Lembra assim, eu acho que eu sonhei com um cavalo essa noite. Mas ele não lembra muito detalhe. Já a Clara, o que ela vive quando ela está acordada, está tudo aqui dentro. Quase tudo, porque a gente esquece muita coisa. Né? Mas é isso. Ok, pessoal? Mais alguma? Obrigado pela pergunta. Né? Essa foi o que mais deu trabalho. Assim. Tive que enrolar bastante. Ok, pessoal. Boa noite, obrigado pela presença aqui hoje. A gente vai ter o nosso passe, tá? E antes da gente partir para o passe, eu vou fazer uma oração de encerramento, tá bom? Eu queria agradecer novamente. Acho que a gente precisa sempre agradecer, né? Como a gente falou, tudo tem um propósito e todo propósito é para o bem. A gente só pode agradecer, né? E quando a gente volta ao nosso estágio ainda imperfeito, a gente pede, porque a gente não suporta as lições às vezes, né? Então, vamos pedir também para a espiritualidade proteção, principalmente para os nossos entes queridos que estão em situações difíceis, sejam elas físicas ou psicológicas, pedir para os nossos irmãos que estão necessitados, né, que necessitam de alimento, necessitam de uma casa, necessitam de coisas básicas. Muitas vezes a gente tem e a gente não agradece por termos, né? Então, vamos agradecer por termos a felicidade de estarmos numa situação melhor, mas também vamos pedir por eles que, de certa forma, acabem encontrando, né, a razão da vida deles e aquilo que eles precisam, né, através do autoconhecimento. E vamos agradecer a espiritualidade que nos auxiliou essa noite, agradecer ao nosso Mestre Jesus, que com a gente estava e está, sempre estará. Que assim seja, graças a Deus.